Então, continuando aqui o nosso estudo sobre volumes, nessa videoaula vamos tratar então dos sólidos de revolução, tá ok? Então, para isso eu trouxe aqui uma função, eu vou montar aqui o gráfico dessa função, é uma função bem simples e a sua lei vai ser uma função, né, de uma função constante, que chamamos aqui de C. E a gente sabe que uma função constante é o seu gráfico, e vamos apenas montar o seu gráfico no intervalo, que vai de A até B, tá ok? Então aqui estaria o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Então, indo de A até B, sabemos que uma função constante é uma reta paralela ao eixo do x, ou eixo das abscissas, tá ok, pessoal? Então, quando estudamos sólidos de revolução, o que estamos fazendo aqui é rotacionando o gráfico, né, sobre algum dos eixos, ou o eixo das ordenadas ou o eixo das abscissas. Então, quando rotacionamos aqui, no caso, o gráfico, né, ao redor de um desses eixos, montamos sólidos que chamamos de sólidos de revolução. Por exemplo, se quiséssemos aqui, no caso, rotacionar o eixo das abscissas aqui. Então, vamos rotacionar esse gráfico aqui ao redor de x, né, em volta de x, e o que vai aparecer para a gente, certo? Vai ser a seguinte figura, né? Vai ser o seguinte sólido aqui. Então, vamos montar o gráfico agora que originou o sólido de revolução, certo? Então, vamos ter exatamente a mesma figura, tá ok? Aliás, o mesmo gráfico, só que com uma figura diferente agora. Como rotacionamos aqui ao redor de x, o que vai acontecer? Aquilo vai formar um cilindro, né? Então vamos ter aqui um gráfico mais ou menos, ou um sólido, né? Mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Então eu vou até fazer tracejado aqui para ficar melhor para a gente. Então vamos rotacionando em volta de x, né? Vai ficar parecido com isso aqui, ok? Então perceba que temos aqui um cilindro, né? Um cilindro com a base circular. Então, ficou meio troncho aqui, mas vocês, eu acho que dá para compreender, certo? Então temos aqui um cilindro e esse seria o nosso sólido de revolução. Se quiséssemos encontrar então, pessoal, o volume desse cilindro, o que poderíamos fazer? Ora, se é um cilindro e como a gente está trabalhando com a função constante e não é muito comum no cálculo, mas eu trouxe aqui só para ilustrar, certo? Quando temos uma função constante, todos os cortes aqui, como a gente viu na aula passada, né? Todos os cortes aqui daria para a gente figuras congruentes, certo? Seções transversais congruentes. Ou seja, encontrando apenas a área da base desse cilindro e multiplicando pela altura, encontraríamos o volume desse sólido de revolução. Então, o volume aqui seria igual à área da base multiplicado pela altura. A altura é fácil de visualizar aqui. A altura seria, no caso, B menos A, certo? Então, teríamos exatamente essa diferença. Se subtrairmos o valor de B pelo valor de A, vamos ter aqui a altura desse cilindro. Então, temos a altura, está faltando agora a área, né? A área da base desse cilindro. Se quiséssemos, por exemplo, sabemos aqui que a área, né, desse círculo aqui, da base desse cilindro, nada mais é que π, certo? A área de um círculo nada mais é que π multiplicado pelo raio ao quadrado. Π é uma constante, beleza, então vamos continuar com π aqui. Só que o raio, quem seria o raio desse círculo? Você deve concordar comigo que o raio nada mais é que a altura dessa função, certo? Seria exatamente o valor da função que é c. Então teríamos aqui c ao quadrado, seria o raio desse círculo. Então, a área aqui da base, então o volume desse círculo seria a área da base, que é π multiplicado pelo valor da função ao quadrado, isso tudo multiplicado por b menos a, tá ok? Só que não vamos trabalhar apenas, né, ou quase nunca com funções constantes, e sim com funções pessoal, que são curvas, né? Então, vamos trazer agora aqui um exemplo de uma função, tá? Eu vou generalizar aqui, né? Uma função onde ela não é constante, tá ok? Então vamos fazer o gráfico aqui de uma função, só para a gente ter uma ideia do sólido de revolução, né? Como encontrar volumes por sólido de revolução. Então temos aqui agora o gráfico de uma função, e essa função agora ela não é, né? Ela é invariável, né? Ela não é constante. Então como é que a gente, vou fazer aqui uma curva qualquer, vamos pegar aqui uma curva, certo? Que é bem parecido com
os gráficos, né, com o qual trabalhamos no cálculo, e vamos também rotacionar o gráfico aqui ao redor de x, ok? Ao redor, então vamos rotacionar aqui em relação ao eixo x, então vamos rotacionar o eixo x aqui. Então, vai ser formada aqui agora uma nova figura. Então, vamos montar aqui o gráfico do sólido, né, de revolução que foi criado agora, certo? Então, temos aqui, e montei o gráfico aqui também de A até B, tá ok? Então, e vocês vão ver que nos problemas vai ser dado o intervalo, né, do qual vocês vão encontrar, porque senão o gráfico de uma função, ele costuma ser ilimitado, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Então, teríamos aí um volume também ilimitado. Então, temos aqui um novo sólido criado, e esse sólido foi criado a partir daquela função ali. Então, vamos tentar tracejar aqui o novo sólido, certo? Que foi criado, e ele vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui que eu estou desenhando agora. Tá ok, pessoal? Então, perceba que foi formado aqui um novo sólido. E o volume aqui, né, se a gente fizer pequenos cortes aqui, vai ser criado vamos criar algumas moedas, né? Fazendo uma pequena analogia aqui, vamos ter umas pequenas moedas aqui, tá ok? E essas moedas, elas têm tem volumes, certo? Então, acho que eu vou diminuir um pouco aqui. Então, essa moeda aqui, ela tem um volume. E esse volume aqui, ele será exatamente a área da base da moeda multiplicado por essa variação. E a essa variação, que seria a altura da moeda, chamamos aqui de dx. Então, percebam agora que as figuras, né, essas moedas que construímos aqui, esses cortes que construímos aqui, nos darão, tá, figuras ou sólidos que não terão agora o mesmo volume. Perceba que a moeda que tem aqui é diferente da moeda que vamos ter aqui, ó, porque essa moeda aqui vai ser bem maior do que aquela que anteriormente desenhamos. Tá ok, pessoal? Então, é essa a ideia, para isso que serve a soma de Riemann, certo? Então, vamos ter que encontrar a integral, ou seja, vamos ter que somar o volume de todas essas moedas, né? E essas moedas, elas têm espessuras tão pequenas, né? Então, utilizando aquela mesma ideia de curvas que estudamos no início do estudo de integral. Então, vamos encontrar moedas aqui muito finas, pessoal, porque quanto mais finas, mais essas curvas aqui se tornarão retas, né? Basta você olhar um pouco a ideia, o estudo que a gente fez lá em integral inicialmente, tá ok? Beleza. Então, utilizando essa ideia, você deve concordar comigo que todas as moedas têm volumes diferentes, mas vamos somar o volume de todas essas moedas de espessuras que tendem a zero, tá ok? Então, como é que a gente pode fazer? Vamos encontrar, então, a integral, beleza? Lembrando que a gente está trabalhando aqui de um intervalo que vai de A até B, então o limite de integração vai ser de A até B, então vai ser a integral de, como estamos trabalhando com círculos, certo? Então vai ser o somatório. Então você deve concordar comigo que isso aí nada mais é que o somatório, e a integral nada mais é que o somatório da área da base desse círculo multiplicado no caso aqui, pela altura, certo? E a altura chamamos de raio do círculo. A área da base, como a gente está trabalhando com círculos, nada mais é que π multiplicado pelo raio ao quadrado, certo? Isso aqui, claro, multiplicado pela espessura. Desculpe, eu coloquei raio aqui, mas esse raio aqui seria dx, né? Então, seria a espessura das moedas, ou a altura dessas moedas. Então, teríamos aqui dx. Então, seria a área da base desse círculo multiplicado pela altura, que seria dx. Show de bola! Então, se temos aqui, e perceba comigo que esse raio, então, cada círculo vai ter um raio diferente. Eu vou até mudar a cor aqui para diferenciar. Perceba que essa moeda aqui, ela vai ter um raio, né, diferente do raio dessa moeda aqui, certo? Consequentemente, vai ter um raio diferente da moeda que está aqui no meio. E assim, sucessivamente, vamos ter moedas com raios diferentes. Só que perceba, perceba comigo aqui, que
Esses raios serão exatamente o valor da função. Então, vai ter um valor aqui, f de x1, por exemplo. Esse raio aqui vai ter um outro valor, certo? Vai ser dependendo do valor de x aqui. Vamos chamar de f de x2. Ou seja, esse raio aqui ele vai variar. Então, vamos colocar aqui, isso aqui seria exatamente o valor da função naquele ponto. Então, teríamos aqui π multiplicado por f de x, que seria o valor da função, né? Porque ele varia de acordo com a moeda que estamos trabalhando, ao quadrado, isso aqui multiplicado por dx. Então, isso aqui seria o volume de cada moeda, pessoal. Então, vamos ter que somar, por isso é integral, vamos ter que somar exatamente o volume de cada moeda. Então, vamos ter aqui π multiplicado por f de x ao quadrado dx. Beleza? Então, muitos livros também jogam essa constante aqui, vocês vão ver que nas fórmulas jogam essa constante aqui para fora. Mas seria a mesma coisa, tá ok? Então, na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios, tá ok? Envolvendo sólido de revolução. Então, eu vou responder aqui junto com vocês, né? Eu trouxe aqui apenas a teoria para entendermos um pouco o conceito de sólido de revolução, né? Por fatiamento também, utilizando a ideia de volumes por fatiamento. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula nos exercícios. Até mais!